Olá! Hoje a gente embarca numa jornada, mas é uma jornada para dentro. Um convite para a gente tentar entender e, quem sabe, navegar melhor por essa ansiedade toda da vida moderna. A gente vai dar uma olhada no projeto Mova-se, que traz uma perspectiva, olha, fascinante sobre como encontrar um pouco de paz no mundo que parece que está sempre conspirando contra isso. E vamos começar com aquela pergunta que talvez defina a nossa era, né? É uma questão que o professor Hermógenes, que é o autor da nossa fonte de hoje, coloca de um jeito brilhante. Poxa, com tanto avanço incrível por todo lado, por que é que a tranquilidade parece uma coisa tão, mas tão distante? É nesse paradoxo que a gente vai mergulhar agora. Então, a primeira parte da nossa análise é justamente sobre esse contraste gritante. Pensa bem, de um lado a gente tem um progresso material que parece saído de filme de ficção científica, e do outro, uma espécie de epidemia silenciosa de inquietação, de angústia. E olha, os avanços são de cair o queixo, né? Em pouquíssimas gerações a gente quase dobrou a expectativa de vida. A gente eliminou doenças, epidemias, fomos lá e desvendamos a energia atômica. A gente perscrutou o segredo da vida, o DNA. E hoje temos verdadeiros escravos técnicos à nossa disposição, tecnologias que fazem o trabalho de dezenas de pessoas em segundos. É como a fonte diz, a gente está vivendo no admirável mundo novo que o Huxley imaginou, só que muito, muito antes. E, no entanto, aqui que está o grande paradoxo. Apesar de todo esse poder, de todo esse conforto, a experiência humana para muita gente ainda é de angústia, de insatisfação, de intranquilidade. É um tipo de sofrimento que claramente não se resolve com mais tecnologia ou mais conquistas. E é aí que a fonte nos dá um alerta fundamental. A transformação tem que ser por dentro. Ok, mas que angústia é essa, afinal? Vamos agora para a segunda parte, onde a gente vai tentar dissecar o que a fonte chama de forma bem direta de a coisa. É uma tentativa de dar um nome, de dar uma forma para esse inimigo interno que parece tão invencível. E olha que interessante a definição que o livro traz para o nervoso. Ele é chamado de campeão de desventura, alguém para quem a vida é uma cruz pesada, sem paz, sem repouso. É como um sedento incurável à beira da fonte, que não consegue enxergar a água. É uma descrição que tem muita empatia, né? Não é um termo clínico, frio. É a descrição exata do sentimento de quem sofre, de quem vê as soluções ali, mas simplesmente não consegue alcançá-las. Isso valida muito a experiência de quem passa por isso. Aqui a gente começa a entender o motor, o mecanismo da coisa. É um círculo vicioso que se alimenta sozinho. Imagina só, um sintoma qualquer gera medo. Esse medo, por sua vez, gera tensão no corpo. E a tensão agrava os sintomas originais. O que acontece no final? Aquele medo inicial degenera em pânico. É uma armadilha perfeita. A nossa própria tentativa de se defender acaba virando parte do ataque. E a citação resume tudo, né? Já sei. Lá vem a coisa. Agora estou frito. Estou liquidado. O ponto crucial aqui é o poder da mente. A fonte mostra que a própria pessoa com uma convicção enorme já antecipa a derrota. Essa autossugestão negativa é como jogar gasolina no fogo da crise. É uma ironia tremenda, né? A pessoa acaba se tornando a ferramenta mais eficiente do seu próprio sofrimento. Bom, se lutar contra só piora a situação, então qual é a saída? E agora a gente chega na terceira parte, que é o grande ponto de virada da nossa análise. Uma mudança radical de estratégia. Sair da luta para a sabedoria da não luta. E para ilustrar isso, a gente tem a parábola dos dois nadadores, que é simplesmente genial. Pensa em dois nadadores tentando atravessar um rio de correnteza forte. O primeiro, o da luta frontal, tenta em linha reta, batendo de frente com a água com toda a força. O resultado? Exaustão e derrota. Já o segundo nadador é mais esperto. Ele usa a correnteza. Ele cede a direção da água, nada na diagonal e chega ao outro lado tranquilamente. A lição é clara, né? Às vezes, a vitória não está na resistência, mas na inteligência de ceder. E tem outra lição que vem da natureza, a das árvores na neve. Sabe aqueles galhos bem fortes, bem rígidos? São os primeiros a quebrar quando a neve pesa. Eles acumulam a neve e partem. Agora, e aqueles galhos que parecem mais frágeis, mais flexíveis? Eles se curvam, a neve escorrega para fora e eles voltam intactos. A flexibilidade, no fim das contas, se mostra uma forma muito superior de força. Ok, o conceito de não lutar é poderoso, a gente entendeu. Mas, como é que se aplica isso na prática, no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora na quarta parte, que traz algumas ferramentas mentais bem concretas para essa nova estratégia. A primeira ferramenta se chama Sakshi, que significa a testemunha silente.
A ideia aqui é treinar a capacidade de observar os próprios pensamentos e crises à distância. É como se a gente parasse de ser o ator principal no meio do filme de terror e fosse sentar na poltrona do cinema para assistir. Quando a gente se coloca como essa testemunha, observando de longe, sem se identificar, sem se deixar contaminar pelo drama, o poder do medo diminui muito, porque a gente quebra essa identificação com ele. A segunda ferramenta é santosha, ou contentamento. E isso é uma estratégia muito inteligente. É sobre aceitar a situação presente para desarmar o inimigo interno. Não é capitulação, não é se entregar. É, na verdade, dizer internamente algo como: ok, crise, você tá aí, eu te aceito, mas você não me assusta. Essa atitude remove a tensão que alimenta o pânico. É a calma de quem se sente forte. Uma manobra tática para desarmar a coisa. E com essas novas ferramentas em mãos, a própria ideia de cura começa a ser redefinida. Agora, na nossa sessão final, a gente vai amarrar todos esses conceitos e questionar o que realmente significa estar bem. O que é essa tal de cura? Olha só que citação provocadora. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, e eu diria que é também anormal. Pensa nisso. Se a normalidade da nossa sociedade, como sugere o Erich Fromm, é justamente estar doente, neurótico, ansioso, será que o objetivo é mesmo voltar ao normal? Ou será que o objetivo é, na verdade, se tornar anormal dentro desse contexto, buscando uma saúde, uma paz que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem? Isso nos leva a uma conclusão muito profunda. A cura não é esquecer a doença, mas esquecer a cura. A obsessão em ficar bom, sabe? A luta constante contra o mal-estar, isso pode se tornar uma doença por si só. A verdadeira libertação, como sugere a fonte, acontece quando a gente para de lutar com a cura e começa a viver, aplicando as práticas e simplesmente deixando o resultado acontecer. E para fechar, fica esta reflexão. E se o sofrimento, a angústia, a coisa não for uma desgraça que a gente precisa eliminar a qualquer custo? E se for, na verdade, um desafio para o nosso engrandecimento? Um desafio que, se a gente encarar com sabedoria, com flexibilidade, com a não luta, se torna o principal motor do nosso crescimento? É uma pergunta para a gente levar e pensar muito além do fim desta análise.